Olá pessoal, como vocês estão? Estão de quarentena, estão em casa? Eu estou aqui faz um tempo na minha casa, também em quarentena, estou dando aula online. E eu fiquei um tempo sem fazer os vídeos, porque por causa de toda essa pandemia, né? Eu não tive muito ânimo assim, e também não achei muito apropriado eu ficar fazendo os vídeos. Mas infelizmente essa situação vai continuar por um bom tempo. Então, né, a vida que segue, vou continuar fazendo conteúdo, porque tem muita gente aí que gosta e que acompanha. A gente chegou aos mais de 500 inscritos lá no canal, muito obrigado. Eu não ligo muito para números, né? Quando eu fiz essa proposta do Jardim Tupiniquim, eu não achei que muitas pessoas fossem de verdade ver ou se importar. E é muito legal ver que o blog já tem mais de 10 mil acessos e esse número crescente que aparece, né? Mas se tivesse 50, 100, 10 mil, eu ia continuar fazendo os vídeos da mesma forma. Para mim, o que é importante é passar informação, tá? É importante a gente pensar com tudo isso, com essa pandemia, né, o porquê que isso aconteceu. A gente não pode esquecer disso. A gente está preocupado com a economia, a gente está preocupado com as vidas que estão sendo perdidas, mas é bom a gente pensar que essa pandemia só aconteceu porque a gente explora a natureza de forma irresponsável, né? O consumo de animais silvestres que contém doenças, contém vírus, contém bactérias quando consumidas. E a gente faz isso no Brasil também. Muitas pessoas consomem animais silvestres de forma irresponsável. Muitas não têm o conhecimento, né? Não receberam educação para saber se isso é arriscado ou não. É uma coisa cultural, mas muitas vezes também não é. Né? Tem pessoas que utilizam a caça como um esporte e aproveitam para se alimentar, né, dessa carne que pode conter outros vírus também e gerar pandemias. Então é muito importante que a gente que fala e gosta de natureza, que a gente saiba respeitar e explorar a natureza de uma forma cada vez mais responsável. Tá bom? Bom, esse é o meu recadinho. Hoje eu vim aqui para vocês falar de uma coisa diferente. Eu queria falar das minhas abelhas nativas. Faz tempo que eu quero fazer esse vídeo para vocês. Elas são muito importantes aqui no meu jardim, elas polinizam as minhas frutíferas e muito importante para a natureza, né? Essas abelhas estão cada vez mais ameaçadas e cada vez se fala mais, né, da mortandade de abelhas pelos agrotóxicos. Então eu resolvi ter algumas caixas, algumas colmeias de espécies inclusive ameaçadas e eu queria mostrar para vocês hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala de abelhas, a primeira coisa que a gente pensa é aquela abelhinha europeia, né? Com aquelas listrinhas pretas e amarelas, aqueles favos de mel, que a gente está acostumado desde criança a ver. Mas as nossas abelhas nativas, as abelhas brasileiras, são um pouquinho diferentes. Começando pelo fato de que elas têm o ferrão atrofiado. Então elas não têm um ferrão bem desenvolvido. Isso é uma vantagem para quem está cultivando. Por quê? Porque a gente não precisa ter medo de ser ferroado. Né? Isso assusta muitas pessoas quando a gente fala de abelhas. Então eu tô aqui, ó, em volta de uma colmeia, as abelhas estão passando, entrando aqui na casinha delas, sem problema nenhum, tá? Sim, algumas têm alguns sistemas de defesa, depois eu vou falar para vocês, mas nada assim assustador ou que vá te prejudicar, que possa causar uma reação alérgica. Então isso é uma das vantagens de você cultivar abelhas nativas. Bom, outra vantagem, além de ser mais seguro do que a abelha europeia, elas também produzem mel, embora sejam em menor quantidade do que a abelha europeia, mas o principal é que elas são desse meio ambiente. Então, são elas que por milhares e milhares de anos polinizavam as nossas plantas, né? E a gente sabe que o papel delas como polinizadores é muito importante, seja para culturas da agricultura ou para a própria floresta mesmo, as espécies naturais. Então aqui no meu jardim eu tenho diversas plantas frutíferas, né? Eu tenho uma coleção. E quem poliniza essas minhas frutíferas são essas abelhas nativas. Então eu tenho aqui 3 caixinhas com espécies de abelhas diferentes e elas me ajudam produzindo os frutos que eu tanto quero. E em troca elas têm o quê? Elas têm um ambiente seguro, elas têm o pólen e o néctar que elas precisam
e eu também alimento elas quando necessário. Hoje eu vou dar uma visão geral das minhas abelhas e mais pra frente, se as pessoas gostarem, eu falo um pouquinho de cada espécie de abelha que eu tenho aqui. Tá bom? Pessoal, vou começar falando pra vocês de uma das minhas abelhas, que é a abelha guaraipo, Melipona bicolor. Vou começar mostrando ela porque ela é a minha abelha mais mansa. Então aqui ó, essa é a caixa onde a colmeia tá dentro. E vocês estão vendo que na entrada fica uma sentinela. Então essa abelha fica protegendo a entrada de qualquer outro bicho que tente entrar. Por aqui elas entram e saem. Bom pessoal, então aqui eu vou abrir a caixa. Ó. Aqui você já consegue ver muitas abelhinhas. Elas estão calmas, mas conforme elas observam que tem alguém invadindo aqui, elas vão ficando agitadas. Vamos ver se dá para ouvir o barulho. Então aqui dentro, ó, esses aqui são os potes de mel e também potes de pólen que elas vão acumulando. Isso aqui é uma reserva para elas, tá? Quem se alimenta desse mel aqui? As próprias operárias e as abelhas que ainda são novinhas, bebês. Esse aqui é o ninho. Ó, tá vendo aquelas células ali, aqueles que meu dedo tá apontando? Aquilo é onde a rainha deposita os ovos. Eu não vou abrir e mexer muito aqui, para não perturbar demais. Isso aqui, ó, elas que colocaram essa substância, é dura e grudenta, a gente chama de geoprópolis. Vocês já devem ter ouvido falar do própolis, né, que é utilizado para a saúde. E por que geoprópolis? Porque elas também pegam partículas de terra, né, e misturam com o própolis para vedar essa caixa. Isso aqui, além de ser bactericida, ele veda e impede que outros animais saiam. Então, se entrar um invasor aqui dentro, essas abelhas elas não têm o ferrão, então elas têm outras formas de expulsar. Ou elas vão todas para cima e usam a mandíbula para morder, ou elas envolvem o invasor num própolis, né? Então, elas imobilizam o inseto que entrar aqui dentro e ele acaba morrendo. Isso aqui é a cera. E dependendo de onde ela se alimenta e de onde ela retira substâncias para fazer a cera vai ter uma coloração mais avermelhada, mais amarelada. Isso vai variar. Então essa daqui é a Melipona bicolor, guaraipo, ameaçada de extinção, justamente para ela ser tão mansinha assim, ó. Vocês estão vendo que elas nem voam para cima de mim direito. Tem algumas aqui em volta, mas ó, são poucas, tá? Então, elas sofreram muito com a degradação ambiental e por essa falta de defesa, que as torna muito vulneráveis contra predadores. Aquilo ali é um potinho que eu coloco para uma alimentação extra, uma mistura que a gente faz, tá? Principalmente no inverno. Vamos ver a nossa outra caixa agora? Bom, pessoal, essa aqui é a menor abelha que eu tenho. É a Plebeia droriana, conhecida como jataí mosquito, abelha mosquito. Aqui vocês conseguem ver, ó, como elas são bem pequenininhas. Uma não é suficiente para fechar a entrada, então elas ficam em grandes números para impedir que os invasores entrem. Vocês estão vendo a movimentação de várias abelhas saindo para buscar o pólen, o néctar. E umas também saem com umas bolinhas, que a gente chama que é o lixo. Elas limpam a casa de dentro. Ó, essa tá saindo com algo na boca. Então elas limpam a caixa de dentro para fora, levando esse lixo para longe. Que é muito legal de ver esse comportamento das abelhas.
Agora a gente vai abrir aqui. Você vê que a caixa é bem menorzinha, né? Vou tirar isso daqui. E aqui, ó, é grudado com o própolis. Vocês estão vendo? Pegajoso. Tá com bastante essa daqui. Bastante própolis. Pode ver aqui. Tô abrindo devagar, tá? E esse é o ninho delas. Olha como a cor já é outra. Que lindo. Porque elas buscam em outras plantas, né, para fazer essa cera, outras substâncias, diferente da guaraipa que eu mostrei. Os potinhos de mel estão aqui nesse cantinho, ó. São bem menores do que os da guaraipa. Claro, elas são abelhas bem menores. Então elas produzem um mel muito saboroso, só que em menor quantidade. Vocês conseguem ver ela aqui na tampa? Caminhando, ó. Olha o tamanho. Por isso mirim, bem pequenas. Vou fechar aqui para não estressar a colmeia demais. E agora vamos para minha terceira colmeia. São umas abelhinhas um pouquinho mais agressivas. Essa aqui é a manduri. Melipona marginata. Vocês reparam que a entrada de cada uma é diferente, né? Ela se escondeu. Vamos abrir essa também para ver como é que é lá dentro. Então aqui nós temos a colmeia, os potes de mel e ali é o alimentador, onde a gente coloca a nossa solução. Então essa abelha, em tamanho, ela está entre a guaraipa, a primeira que eu mostrei, e a mirim, tá? Elas costumam ficar mais agitadas e começar a voar em volta da gente, mas hoje elas estão calmas. Acho que é porque elas entendem a importância de vocês estarem conhecendo. Quem sabe vocês se animam também para ter uma colmeia na casa de vocês. Vocês vão ter mel de muita qualidade e vão estar ajudando o meio ambiente. E, além de tudo, vocês garantem que vocês vão ter as frutíferas de vocês polinizadas o ano todo. Outra coisa importante para a gente lembrar é que existem também as abelhas solitárias. São aquelas abelhas que não formam colmeias. E você com certeza tem várias delas no seu jardim. Elas costumam fazer a casinha delas nas frestas dos muros, em tocos de árvores. Eu já vi abelhas solitárias aqui na minha casa saindo de buraquinho do muro que eu não fazia ideia de que um inseto vivia ali. Essas abelhas solitárias, elas são muito importantes como polinizadoras também, e muitas delas estão ameaçadas de extinção. Essa flor que vocês estão vendo é uma espécie brasileira, claro, Evolvulus glomeratus, conhecida como azulzinha. Ela é ótima para as abelhas, porque ela floresce o ano todo. Então eu já reparei várias abelhinhas aqui se alimentando dessa flor. E claro, né, uma flor azul muito bonita. Só que não adianta você ter uma planta única que floresça o ano todo no seu jardim e achar que ela vai fornecer os nutrientes para todas as abelhas. Não tem como. Você precisa ter uma variedade de flores. Por exemplo, as abelhas maiores, elas tendem a preferir as minhas flores da jabuticabeira, da grumichama, enquanto as de médio e pequeno tamanho, como a mirim, preferem essas florzinhas menores. Embora isso não seja uma regra, né? As abelhas menores também vão
em flores maiores. Uma dessas abelhas solitárias, que é muito conhecida, muito vista, principalmente em orquídeas, são abelhas do gênero Euglossine. São essas abelhas bem brilhantes, azuis, esverdeadas, que tem essa língua, que não é uma língua, mas muito grande, maior do que o tamanho do corpo. Chamam bastante atenção. Muitas pessoas confundem essas abelhas com aquelas moscas varejeiras. Então, gente, por favor, quando vocês verem esse inseto nas suas flores, é uma abelha solitária, muito importante, também ameaçada de extinção. Então não mate essas abelhas. Eu vejo em grupos de jardinagem o pessoal achando que é mosca, falando para matar. Mas não é, são abelhas que estão polinizando suas flores. Elas só estão ali para coletar o néctar e o pólen das suas flores. E lembre-se, se vocês querem ter abelhas nos seus jardins, tomem cuidado com os defensivos que vocês utilizam, né? Não adianta ficar usando agrotóxico em casa e achar que você vai ter abelha, você está matando elas. Aquele óleo de ninho é a mesma coisa, ele é um inseticida. Se você usar em grande quantidade no seu jardim, você vai espantar as abelhas de lá e você vai matar muitas delas. Então, quando for usar um defensivo tóxico, use de forma pontual. Eu sei que às vezes é necessário, mas usa numa planta, sabe? Usa de noite, no horário que as abelhas não estão saindo. E evite sempre que possível. Vamos tentar sempre viver em harmonia com esses insetos. Afinal, eles nos trazem muitos benefícios. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você cultiva frutíferas, gosta de flores, gosta de mel, criar abelhas nativas é uma ótima ideia. Eu espero que vocês fiquem bem. Essa fase vai passar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma abelha.